Geografia bíblica, a partir da página 450, que falando de Alexandria. Alexandria e alexandrino são termos que constam no Novo Testamento, Atos 6:9, 18:24, 27:6 e 28:11. Mas não há menção de nenhum esforço evangelístico em Alexandria nos tempos apostólicos. Alexandre o Grande fundou 70 cidades em pontos estratégicos do mundo com o propósito de difundir a cultura grega. Uma delas foi Alexandria, que veio a ser a principal, sobrepujando em muito a Atenas. Foi fundada na África, ao norte do Egito, em 331 a.C., no lugar onde foi fundada. Havia um vilarejo conhecido como Racotes, nome encontrado na escrita cóptica, junto ao lago Mareotes. Alexandria foi erguida no ramo canópico, no Nilo, no extremo noroeste do delta, e parece que foi destinada a tornar-se a porta da Ásia e a porta da África. Alexandre apenas fundou a cidade. Como sua existência foi curta, não chegou a ver o progresso dela. Alexandria chegou a ser a maior, o mais destacado centro helenístico do mundo, superado depois por Roma ao alcançar o apogeu. Ptolomeu Sóter, o mais sábio e mais hábil vínculo da dinastia Lágida, elevou Alexandria à mais bela e mais importante cidade do mundo. Traçou um plano geral para a cidade, dividiu-a em ruas e avenidas paralelas. As ruas eram adornadas com ricas colunatas. Ele construiu um parque na cidade em 6 quilômetros de extensão. A área da cidade foi protegida com muralhas de 22 quilômetros de circunferência. Organizou-se também o Museu da Cidade, admirável centro cultural de ensino, que se tornou conhecido no mundo todo. Além disso, uma universidade foi criada onde eruditos ministravam aulas superiores e procurada por muitos. É bem provável que tenha havido em Alexandria uma famosa escola de oratória. Atos 6:9. Ptolomeu Sóter também construiu o templo de Serapis, com 1.000 colunas e uma biblioteca de 100.000 manuscritos, ampliada depois para 650.000, abrangendo todos os ramos do conhecimento humano. Em 46 a.C., César visitou Alexandria, que pouco depois foi destruída pelo fogo, depois foi reconstruída e embelezada e suas bibliotecas enriquecidas. Ptolomeu Filadelfo construiu o famoso farol de Faros, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, numa ilha homônima. O farol foi colocado numa torre de 13 metros de altura. A colônia judaica cresceu grandemente em Alexandria. Com o passar dos anos, os judeus foram se esquecendo de seu querido hebraico. Não puderam mais ler o Antigo Testamento, pois a língua grega era empregada na cultura e no comércio, mas almejavam ler principalmente a Torá. Então, no reinado de Filadélfo, entre 285 e 247 a.C., o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. É a chamada versão dos 70 ou Septuaginta. Para James Adams, a Septuaginta foi o acontecimento mais notável na história de Alexandria. A Bíblia se tornou não somente dos judeus alexandrinos, mas de todo o mundo oriental e ocidental. Foi ela a única Bíblia dos tempos cristãos, como se pode ver pelas extensas citações de textos feitas por Paulo e outros escritores do Novo Testamento. Pena que essa versão fosse depois abandonada pelos judeus, sob a alegação de que os cristãos a usavam para provar o advento de Cristo, como o Messias dos judeus. A grande versão realizou sua obra como a maior força capaz de introduzir o cristianismo no mundo greco-romano.
O Novo Testamento não relata nenhuma poderosa igreja plantada em Alexandria, entretanto a história nos informa de grandes igrejas na cidade, poderosos trabalhos e cristãos notáveis como o Clemente de Alexandria, Orígenes e outros. Atos 27:6 menciona um navio de Alexandria. Na realidade, Alexandria se tornou o porto mais movimentado do Oriente Médio. Egito era o celeiro do Império Romano. As colossais produções agrícolas do Egito eram escoadas pelo porto de Alexandria. Alexandria se tornou a capital do mundo intelectual do passado, além de um baluarte político, principalmente dos romanos, e um poderio militar e econômico. Petra. Remetemos o prezado leitor para o estudo intitulado Arábia, no princípio deste capítulo, cuja designação geral é Anatólia. Antioquia da Síria. Consulte no início deste capítulo o subtítulo Antioquia da Síria. As informações que James Adams e a Enciclopédia de la Bíblia fornecem também são oportunas, de grande valor. Filipos. Filipos trata-se de importante cidade, segundo Atos 16:12. Filipos é a primeira do distrito e da colônia. Por primeira do distrito deve entender-se mais pela posição geográfica, isto é, ficava antes de outras cidades do que pela sua importância real e riqueza. O texto poderia ser lido assim: Filipos, primeira cidade do distrito. Ainda segundo Atos 16:12, Filipos fica na Macedônia. Macedônia era uma província e estava dividida em 4 distritos governamentais, com Anfípolis e Tessalônica, cidades principais, tidas como as capitais destes distritos, assim enumerados primeiro e segundo. Filipos pertencia ao primeiro. De acordo com o Estatuto Romano, Filipos era colônia. Isso vale dizer que em Filipos residia permanentemente um representante de Roma que era o intérprete não somente da vida, como do pensamento da metrópole. Essa modalidade conferiu a Filipos o direito da cidadania romana, em pé de igualdade com Roma, bem como os privilégios da metrópole. Filipos ficava na Europa, defronte a Troade, situada na Ásia. De Troade, Paulo e seus companheiros, depois de ouvirem o passa a Macedônia e ajuda-nos, atravessaram o Helesponto, passaram pela ilha de Samotrácia, desembarcaram em Neápolis e seguiram por terra para Filipos. O nome Filipos foi dado à cidade em homenagem a Filipe II, pai de Alexandre o Grande, que o tomou dos Tásios em 300 a.C. A cidade limitava-se ao norte com a Trácia, a leste com o mar Egeu, ao sul com Anfípolis, ao ocidente com outras cidades da Macedônia. Distava do mar apenas 13 quilômetros. A estrada militar Ignátia ligava o Oriente Europeu a Roma. Uma conexão saindo da Ignátia levava a Filipos. O rio Gangites banhava a cidade. Foi nesse rio que Paulo encontrou Lídia. O ouro abundava em Filipos. Felipe II, no caso, mandou cunhar grande quantidade de moedas com sua efígie que circulavam na Grécia. Os romanos tomaram Filipos em 108 a.C. na Batalha de Pídina. Em 42 a.C. travou-se uma famosa Batalha de Filipos entre Antônio e Otávio contra Bruno e Cesário. Em 31 a.C. travou-se a Batalha de Actium, em que Otávio, mais tarde Augusto, derrotou as forças de Marco Antônio e Cleópatra.
Daí Augusto tem conferido à cidade o honroso título Columnia Lulia Augusta Filipensis. Por chamado direto de Deus, Paulo e seus companheiros visitaram a cidade de Filipos, seu primeiro contato com a Europa. Deus operou milagres e maravilhas nessa cidade. A conversão de Lídia e sua casa, Atos 16, 11, 15. A libertação da jovem possuída por demônio de adivinhação, Atos 16, do 16 ao 18. Paulo e Silas, depois de açoites e presos, tiveram suas cadeiras quebradas, Atos 16, 19 a 26. A conversão do carcereiro, Atos 16, 27. A libertação de Paulo e Silas, Atos 16, 35. Por último, nasceu uma forte e poderosa igreja em Filipos, muito amada de Paulo. A essa igreja o apóstolo dirigiu uma carta repassada do mais profundo amor cristão. Essa igreja socorreu Paulo nos penosos tempos de sua prisão em Roma. O Novo Dicionário da Bíblia lembra que na carta aos Filipenses, Paulo alude 2 vezes à cidadania. A coisa tão importante em Filipos pela posição, no caso é 1:27 e 3:20. Coisa tão importante em Filipos pela posição a que foi elevada pelo Império Romano. Sendo Filipos uma cidade de importância militar, ponto estratégico para batalhas, o comércio ocupava o lugar inferior. Por esse motivo, nela havia reduzido o número de judeus, o que não comportava a existência de uma sinagoga. Paulo sabia disso, pelo que no sábado foi junto ao rio. Se houvesse judeu na cidade, nesse dia estaria nesse local. Foi e encontrou um grupo de mulheres judias, mas não judeus. Hoje só restam escombros de Filipos, restos das antigas muralhas, de uma antiga fortaleza romana, de umas colunas que resistiram à ação do tempo e que indicam o poderoso fórum romano. O teatro permanece em bom estado de conservação, mas a Acrópole está em ruína absoluta. Nos arredores do que foi a cidade de Filipos, há vestígios de uma civilização adiantada do tempo dos romanos e outras que remontam a Filipe II, outras ainda que atestam a influência dos tásios, os primitivos habitantes da cidade. Tessalônica. O nome foi dado por Cassandro em homenagem à sua esposa Tessalônique, irmã de Alexandre o Grande. Cassandro ampliou uma vila já existente no local chamada Termal, situada na Europa. Foi plantada no Golfo de Termas, no coração da Macedônia. Ao norte limita com a Polônia, a leste, oeste e sul com o Golfo de Termas. Dista de Filipos cerca de 140 quilômetros. Situada na junção da principal rota terrestre da Itália para o Oriente Médio com a mais importante rota do Mar Egeu para o rio Danúbio. No ponto inicial da Via Ápia estava um porto italiano que olhava para outro porto na Grécia, no outro lado do mar. O porto de Tessalônica era dos mais movimentados e ainda hoje é um dos principais da Europa. Tessalônica era ponto estratégico. Grandes continentes militares estavam sempre aquartelados na cidade. O número de judeus em Tessalônica nos dias de Paulo deveria ser enorme. Tinham a sua própria sinagoga. Nos séculos 15 e 16 d.C., os judeus da Espanha se transferiram para lá e ainda hoje falam um dialeto que resultou da mistura do grego e espanhol. Ao deixarem Filipos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se para Tessalônica. Coisas notáveis aconteceram. O povo aceitou bem o evangelho. Isso despertou o ciúme dos judeus, que alvoroçaram o povo da cidade contra Paulo. Esses judeus arrastaram Paulo perante as autoridades e difamaram os servos de Jesus. Atos 17, 5. Mas alguns judeus se converteram a Jesus e muitos gentios piedosos. Atos 17, 4.
Além disso, as autoridades de Tessalônica foram complacentes com os missionários do Senhor, Atos 17, 9. Os convertidos pela pregação de Paulo eram destemidos e valorosos na fé. Em 1 Tessalonicenses 1:3, Paulo alinha e destaca as qualidades da fé e a operosidade desses crentes nestes termos: a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor, firmeza da vossa esperança. Imitadores de Paulo e seus companheiros, receberam a palavra com muita tribulação, tornaram-se o modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Em toda a Macedônia e Acaia houve repercussão da fé dos tessalonicenses, abandonaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Pela perseguição dos judeus, Paulo não teve tempo de completar o ensino sobre a volta de Jesus. Os tessalonicenses, animados com a volta iminente do Senhor Jesus, venderam propriedades, abandonaram o emprego, etc. Jesus não voltou conforme o que eles anunciaram. Começaram a ter falta de dinheiro, foram morar e comer com amigos. Houve confusão e prejuízo. Paulo, para corrigir tais distorções, escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses, que constituem vivo manual de escatologia cristã. Atenas era a capital da Ática, distante 8 quilômetros do mar Egeu, que é o Pireu, Porto de Atenas. Ficava ao sul de Tessalônica, separada por 320 quilômetros. Entre Atenas e Tessalônica estava Bereia, também visitada pelo apóstolo Paulo. O istmo de Corinto, hoje o Canal, ficava mais ou menos 120 quilômetros a sudoeste de Atenas. Logo abaixo de Corinto estava Cencreia, também mencionada no Novo Testamento, quando Abraão, 1800 a.C., deixou Ur dos Caldeus com destino a Canaã. Atenas já existia na Acrópole como uma vila destinada a um grande crescimento devido à sua invejável posição geográfica. Codro, o último rei de Atenas, terminou seu reinado vencido pelos dóricos quando Samuel, o juiz e profeta do Senhor, ungia Saul, o primeiro rei de Israel. A monarquia ática foi substituída pelo regime dos arcônitas, que consistia num colegiado de 9 membros eleitos pelo povo. Entre os séculos 8 e 7 a.C., Atenas recebeu seu primeiro código redigido por Bracon. Solon inaugurou o regime censitário, que consistia na igualdade política para todos os cidadãos, cujo critério era a quantidade de dinheiro e não a liberdade de Atenas. A seguir, a cidade experimentou colossal surto de progresso e venceu muitas guerras. Com isso, inaugurou-se o conhecido século de Péricles, em que Atenas alcançou sua plena hegemonia. Com Péricles começa a grandeza de Atenas, a ponto de Aristófanes chegar a dizer: a nossa Atenas é a mais atraente, brilhante e invejável cidade. Grandes obras foram erguidas. A primeira delas foi a Acrópole, o Partenon, o templo de Apolo, executado por Fídias, o Michelangelo da antiguidade com as cariátides e todo um elenco de obras maravilhosas que deslumbravam os atenienses e os visitantes. O Partenon resistiu séculos. Afinal, em 1687 d.C., os turcos instalaram no famoso templo um arsenal de pólvora. Um canhonaço dos venezianos explodiu a pólvora e destruiu uma boa parte da maravilhosa obra de Fídias. 2. Grandes edifícios públicos foram levantados em Atenas, todos eles relacionados com o deus Elas. 3. A Propileia, portal magnificente de mármore, era lugar de adoração dos deuses e de sacrifícios. 4. Atrás da Propileia estava a estátua de Atena, com nada menos de 20 metros de altura,
feita por Fídias com o bronze reconhecido dos despojos da Batalha de Maratona. 5. Pouco além da estátua de Atena ficava o Erechtheion, antigo templo dedicado a Atena e Poseidon, deus do mar. 6. Ainda no Partenon estava a estátua da Atena vitoriosa, que dominava a entrada da Acrópole. 7. O teatro de Dionísio, comportando 16.000 espectadores, e onde se exibiam as estratégias de Aristófanes, de Eurípides e Sófocles. 8. O templo de Esculápio. 9. O Odeon de Herodes Ático, com capacidade de 5.000 pessoas. 10. A nordeste do meio da planura ficava o templo de Zeus, Júpiter, classificado como a 8ª maravilha do mundo. 11. Próximo desse templo ficava o estádio, hoje reconhecido o Odeon de Herodes Ático, com capacidade para 5.000 pessoas. 11. Próximo deste templo ficava o estádio, hoje reconstruído para inaugurar os Jogos Olímpicos, 1906 d.C., comportando 60.000 pessoas. 12. Ao norte da Acrópole fica a Torre dos Ventos, ainda em perfeito estado de conservação, com sua beleza e esplendor. 13. Entre a Torre dos Ventos e o Tiseu ficava o mercado e o fórum do período romano. 14. Ao norte do fórum ficava a Agorá, onde Paulo esteve observando a idolatria dos atenienses e discutindo com filósofos e oradores. 15. A noroeste da Acrópole estava o Areópago, uma tribuna popular onde cada um tinha o direito de expor suas ideias, independentemente de quais fossem, uma espécie de Hyde Park de Londres. Paulo foi confundido por filósofos epicureus e estoicos, e essa tribuna, para expor a estranha doutrina que pregava da redenção de Cristo e ressurreição final. O apóstolo dos gentios não perdeu a oportunidade. Cheio do Espírito Santo, pregou o que vai registrado em Atos 17, 16 ao 34, pondo em xeque o rude politeísmo grego com o Deus vivo, que era a bandeira que Paulo desfraudava. Em suma, eis o que a experiência de Paulo no Areópago. Letra A. O espírito de Paulo se revoltava com a brutal idolatria de Atenas. James Adams admite a existência de 30.000 deuses em Atenas. B. Paulo exaltou a religiosidade dos atenienses. Eles tinham muita religiosidade, mas eram vazios de espiritualidade. Apolônio, filósofo contemporâneo de Paulo, repreendeu os atenienses por causa de suas bacanais nos festivais de Dionísio. Além disso, tiravam a vida dos semelhantes sem nenhuma razão. C. O apóstolo destacou entre milhares de altares que se espalhavam pela cidade o dedicado ao Deus desconhecido. Esse Deus que eles veneravam, mas não conheciam, era o que Paulo pregava. Foi o introito de seu poderoso sermão, no qual ele descreveu os atributos desse Deus maravilhoso. Deus criador de tudo o que existe, é o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas, de nada precisa ou necessita, pelo contrário, esse Deus dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação para buscarem a Deus. Se porventura tateando o possam achar, pois não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, argumenta citando um poeta grego. Olha só, não sabia que era poeta grego.
A verdadeira divindade não é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhos pela arte e imaginação do homem. Deus perdoou em Cristo os tempos da ignorância humana. Jesus Cristo é o juiz estabelecido por Deus para julgar vivos e mortos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, pelo contrário, quer que todo homem se arrependa e receba Cristo para perdão dos pecados e desfrute da vida eterna. Deus deu certeza do poder de Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Atenas foi derrotada pelos espartanos, mais tarde subjugada pelos macedônios e, por último, pelos romanos. Hoje Atenas é a capital da Grécia, cidade grande e bonita com mais de 3 milhões de habitantes. Mas sua primitiva glória morreu. Suas ruínas, entretanto, quer na Grécia, quer no Louvre, que no Museu Britânico atestam seu esplendor do passado imortal. A obra cristã em Atenas parece que continuou com Dionísio, o Areopagita, mas o trabalho evangélico propriamente dito hoje é fraco na Grécia. Corinto. A primeira Corinto da época pré-helênica chama-se Epira. Foi fundada no século IX a.C., talvez pelos fenícios. Plantada no istmo de Corinto, a cidade é banhada por 2 mares. A oriente pelo Egeu, no porto de Lischaeum, e ao ocidente pelo Jônico ou Adriático. No primeiro tinha o porto de Cencreia, no segundo o de Corinto. O período áureo de Corinto foi no século 6 a 5 a.C. A cidade relacionada com o Novo Testamento não foi a dos tempos clássicos, pois esta fora destruída em 146 a.C. por Lúcio Múmio. É construída por Júlio César em 44 a.C., que ele chamou Laus Julia Corinthus. Augusto, 27 a.C., a eleva à categoria de capital de Acaia. Tornou-se daí para frente um polo comercial, político e religioso dos maiores. Cícero chamou-lhe Totius Graeciae Lumen. A Enciclopédia della Bíblia diz que, no esplendor de Corinto, sua população era de 200 mil habitantes e 400 mil escravos. Tornou-se a primeira cidade da Grécia e uma das mais importantes do Mediterrâneo. O circuito da cidade era de 9 quilômetros e o perímetro de suas muralhas de 15 quilômetros. Corinto e Acrocorinto estavam ligados. Ao todo, a área da cidade deveria ir por 600 hectares. Era uma cidade cosmopolita, ocupando o istmo, recebia forte influência do Oriente e do Ocidente. Gente de todas as partes do mundo afluía a Corinto para comprar e vender, para tratamento médico, para divertimentos e orgia nas suas famosas bacanais. A população de Corinto se compunha de colonos libertos, veteranos e cidadãos romanos. A colônia judaica era grande, pois a arqueologia descobriu as ruínas de uma grande sinagoga. Esses judeus, em grande parte, vieram de Roma, expulsos pelo imperador Cláudio, como foi o caso de Priscila e Áquila, Atos 18:2. De Atenas a Corinto havia nada menos de 80 a 100 quilômetros. Paulo pôde ir de Atenas a Corinto por mar, desembarcando em Cencreia, distante 11,2 quilômetros, ou por terra pelo caminho de Eleusis. Opulenta, porém depravada, predominava a luxúria no famoso templo dedicado a Afrodite na Acrocorinto. Aristófanes lembra que, diante da corrupção da cidade, criou-se o verbo Corinthiazestai, que significa viver à maneira coríntia. Estrabão, Pausanias, bem como Horácio, referem-se à imoralidade de Corinto. Paulo, vindo de Atenas, chegou a Corinto talvez no final do ano 40 d.C., na sua segunda viagem missionária, Atos 18:1.
Eis os destaques desta visita. Encontrou-se com Priscila e Áquila, judeus expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, Atos 18:2. Como Paulo, eles eram fabricantes de tendas, Atos 18:2. 2. Paulo pregava na sinagoga todos os sábados, Atos 18:4. 3. Quando Silas, Timóteo e Lucas chegaram a Corinto, Paulo deixou as tendas e dedicou-se inteiramente à palavra de Deus, Atos 18:5. 4. Os judeus blasfemaram de Cristo e se opuseram à mensagem de Paulo, Atos 18:6. 5. Paulo retirou-se da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, homem crente no Senhor Jesus, Atos 18:7. 6. Crispo, um dos principais da sinagoga, com toda a sua casa, e muitos coríntios creram no Senhor e foram batizados. 7. Diante dos pecados do povo de Corinto, Paulo ficou desanimado e resolveu deixar a cidade. Jesus, porém, lhe apareceu em visão e lhe disse: Paulo, tenho muito povo nesta cidade. Fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Atos 18:9 e 10. 8. Paulo, obediente à palavra de Deus, do Senhor Jesus, permaneceu 18 meses em Corinto, Atos 18:11. 9. Em 1 Coríntios 2:2, Paulo recorda aos coríntios que esteve entre eles com temor e em fraqueza. Número 10. De Corinto, a palavra de Cristo alcançou Cencreia, Romanos 16:1, e toda a Acaia, 2 Coríntios 1:1. 11. Paulo elogia a prontidão dos crentes acaianos em socorrer os crentes pobres da Judéia, 2 Coríntios 9:2. 12. Parece que a igreja de Corinto era constituída de um misto de gente de condição humilde, 1 Coríntios 1, 26, 29, e também de elevada posição, 1 Coríntios 1, 16. 13. Paulo foi conduzido pelos judeus diante do procônsul Galho da Acaia, acusado de crimes contra o imperador e a lei. Galho não deu atenção aos judeus e libertou Paulo. 14. Na igreja de Corinto haviam partidos, brigas e exageros, o que deu muito trabalho a Paulo. 1 Coríntios 1:12. 15. Terminado o seu tempo em Corinto, Paulo resolveu ir para a Macedônia, Atos 20:1. Atravessou aquelas regiões e foi para a Grécia, Atos 20:2. Exortando as igrejas, e nisso gastou 3 meses. Houve uma conspiração dos judeus contra Paulo quando estava para embarcar para a Síria. Em razão disso, ele voltou à Macedônia. Atos 20:3. O imperador Nero, que se abrisse um canal no istmo de Corinto com o propósito de ligar os dois mares. Nem sequer foi começado o plano de Nero. Em 1893 d.C., foi concluída a maravilhosa obra de engenharia com a abertura do canal. Mede na largura 6,4 km. Sua profundidade excede a 100 metros. A profundidade das águas vai a 10 metros, permitindo a passagem de pequenos navios. Na abertura superior do canal há 2 pontes, uma para trem e outra para automóveis, caminhões, ônibus e pedestres. Roma. A lendária e vitoriosa, a capital dos Césares, maior que Atenas, Alexandria e Antioquia, foi a maior do mundo nos dias áureos de seu grandioso império. Estendeu suas armas vitoriosas sobre o Oriente Médio, ilhas britânicas, França, Bélgica, Espanha, Portugal e África do Norte, maior que o Império de Alexandre. A lenda diz que Rômulo e Remo foram seus fundadores. Nascidos e abandonados, eles foram alimentados. A lenda diz que Rômulo e Remo foram seus fundadores. Nascidos e abandonados, eles foram alimentados misteriosamente por uma loba. Seja como for, Roma apareceu no ano 763 a.C., quando o profeta Isaías realizava seu poderoso ministério. Comparada com Jerusalém ou Tebas,
Mênfis ou Babilônia e Damasco, Roma é recente. Comparada com Ur dos Caldeus, Roma é muito nova. Quando Roma foi fundada, Ur já existia havia 3.000 anos. Parece mencionada em Daniel 11:30 com o nome de Quitim. Roma foi iniciada numa planície com 7 elevações conhecidas como as 7 colinas romanas, a saber, Quirinal, Esquilino, Viminal, Palatino, Capitolino, Célio e Aventino. Os mais importantes eram Capitolino e Aventino. O fórum ficava entre ambos. O rio Tibre banha uma boa parte da cidade. Roma está separada do mar por pouco mais de 19 quilômetros. Era murada, medindo sua circunferência, 19,2 quilômetros. Fora dos muros floresceram bairros com boa densidade demográfica. Roma era uma cidade praticamente sem muralhas, de 146 a.C. até Marco Aurélio em 270 d.C. Os romanos atacaram por mar a Antíoco Epífanes, que fora refém em Roma. Judas Macabeu, 160 a.C., estreitou os laços de amizade com Roma. Foi neste tempo que Roma conseguiu dominar todo o Mediterrâneo. Venceu Cartago pela segunda vez, 189 a 188 a.C., derrotou Antíoco o Grande em Magnésia. Por causa dessa conquista, se instalaram na Ásia. Em 1 Macabeus 8:1, a referência elogiosa aos romanos. Os macabeus enviaram embaixadas a Roma. Pompeu, 63 a.C., tomou Jerusalém e levou da cidade muitos escravos que em Roma foram libertados. Nos primórdios da época imperial, havia em Roma uma grande colônia judaica que se tornou riquíssima. Cícero era amigo dos judeus na defesa de Valério Flaco. Júlio César os protegeu. Segundo Suetônio, os judeus lamentaram a morte de Júlio César e lhe visitaram o sepulcro. No tempo de Augusto havia milhares de judeus em Roma. Joséfo lembra que nada mais e nada menos de 8.000 judeus compareceram diante do imperador para se queixarem de Arquelau. A colônia judaica nessa época desborda para a periferia de Roma, na direção do bairro Transtibérico. Em 19 d.C., o Senado deportou para a Sardenha nada menos de 4.000 judeus. Em 49 d.C., sob Cláudio, todos os judeus foram expulsos da cidade de Roma, Atos 18:2, pelos conflitos havidos entre judeus e cristãos. Roma era a cidade magnífica com o Panteão, a Basílica Júlia, o Templo de Apolo, o Fórum, que foi ligado ao Arco Triunfal de Tibério, as riquíssimas construções de Nero, a Casa de Ouro e os jardins, o Circo Máximo, o Coliseu, as casas de banho, os grandes edifícios públicos. Essas coisas fizeram de Roma uma cidade bela, rica e magnificente. No ano 64 d.C., Nero mandou incendiar a cidade de Roma e atribuiu a responsabilidade do fogo aos cristãos. Milhares e milhares de cristãos foram martirizados em Roma e em todo o império. Foi nesse tempo que Paulo foi decapitado em Roma. Roma foi reconstruída e muito maior. Sua população chegou a 1,5 milhão de habitantes, sendo 700.000 livres e 800.000 escravos. Em Romanos 1:7, Paulo se dirige aos cristãos em Roma. Eram, sem dúvida, filhos espirituais de Paulo. Em Romanos 15:20, Paulo se diz o fundador da igreja em Roma. Pela carta aos Romanos, a igreja de Roma era constituída de judeus e gentios. Paulo, por muito tempo, almejou visitar Roma. Romanos 15:22-29. Mas sua ida foi sempre barrada. Acabou indo, mas como prisioneiro de Cristo. Atos 27. Em Roma, permaneceu 2 anos numa casa alugada, algemado a um soldado, mas tinha liberdade de pregar a palavra. Pregou e muitos se converteram. Atos 28. Parece que alguns no palácio de César se converteram ao Senhor Jesus. Filipenses 4:22.
Na primeira prisão, Paulo escreveu as cartas de Filemão, Filipenses e Colossenses e Efésios. O livro de Atos termina com Paulo preso em Roma, mas foi libertado preventivamente. Filemão 1:22. Deve ser desfrutado depois de 2 anos de liberdade. Nesse período, Roma foi incendiada. Quando Paulo retornou a Roma, as coisas estavam sombrias, pois Nero estava furioso com os cristãos e Paulo era tido como chefe deles. O apóstolo escreveu sua última carta, 2 Timóteo. Por fim, foi condenado e morto, mais ou menos em 67 d.C. James Adams descreve o modo singular o que foi a contribuição dos romanos para a difusão do cristianismo nascente. Jerusalém assistiu ao nascimento do cristianismo, enquanto Roma, como que antecipadamente preparada para o cumprimento dos tempos, preparou o caminho para sua propagação mundial. Se o advento de Jesus numa província do Oriente Próximo e no mundo que a paz romana dominava marcou um advento sensacional, a manutenção da ordem e da lei na administração deste mesmo mundo tornaram possíveis os movimentos dos apóstolos por todas as províncias através do império. Roma forneceu os elementos materiais externos, a armadura, diríamos, dentro da qual a nova religião operou, com relativa segurança e grande eficiência. E não se diga que não foi devido, em grande parte, a esta ordem aristocrática que se deveu o fenomenal progresso do cristianismo. Se outras fossem as condições políticas e sociais, outras teriam sido as resultantes da nova campanha missionária. Os tribunais romanos, oferecendo justiça imparcial, eram encarnações da ordem romana mesma. As grandes estradas, como a Via Ápia, a Flamínia e a Hóstia, ligando as mais remotas regiões do mundo com o centro do império, encontravam um ponto comum nas portas de bronze do Fórum. As legiões romanas preservavam a ordem em todas as extremidades do império e os oficiais romanos governavam com exemplar eficiência. Mas, em adição a todas estas extremas características do mundo romano, com o seu eficiente governo, devemos adicionar a contribuição que Roma fez conservando e até melhorando todas as conquistas culturais produzidas pelo gênio dos gregos. É inegável que o ambiente cristão, do ponto de vista gentílico, era greco-romano, mas a contribuição de Roma a este aspecto cultural foi a quase duplicação do pensamento histórico dos gregos.